Em 1999, um filme de terror de baixo orçamento chamado A Bruxa de Blair conquistou o mundo. Este filme, que foi feito com um orçamento muito pequeno, conseguiu capturar a imaginação de milhões de pessoas ao redor do globo. O filme, apresentado como Found Footage, Imagens Encontradas, contava a história de 3 estudantes de cinema que desapareceram nas florestas de Maryland enquanto investigavam a lenda da Bruxa de Blair. A técnica de filmagem dava uma sensação de autenticidade e imersão, fazendo com que os espectadores se sentissem parte da história. A campanha de marketing inovadora do filme, que misturava ficção e realidade, convenceu muitos espectadores de que os eventos retratados eram reais. Utilizando a internet, que estava em ascensão na época, os criadores do filme espalharam rumores e pistas que aumentavam o mistério. Sites, artigos de notícias e até falsos documentários foram criados para sustentar a mitologia do filme. Essa abordagem multifacetada de marketing foi crucial para o sucesso do filme, criando uma experiência envolvente que ia além da tela do cinema. O resultado foi um fenômeno cultural que despertou amplo interesse na lenda da Bruxa de Blair. Pessoas de todas as idades ficaram fascinadas pela história e começaram a explorar a floresta de Maryland em busca de pistas. O sucesso do filme demonstrou o poder da narrativa e o fascínio humano duradouro pelo desconhecido. A Bruxa de Blair não só redefiniu o gênero de terror, mas também mostrou como uma boa história pode transcender os limites da tela e se tornar parte da cultura popular. A lenda da Bruxa de Blair é uma história fictícia, criada especificamente para o filme. No entanto, a lenda se tornou tão convincente que muitas pessoas acreditam que ela é real. A ideia de uma bruxa vingativa que assombra uma floresta remota capturou a imaginação de muitos. Os cineastas se inspiraram em várias fontes, incluindo o folclore americano, eventos históricos e lendas locais. Eles combinaram esses elementos para criar uma narrativa que parece autêntica e assustadora. A lenda da Bruxa de Blair é um exemplo perfeito de como a ficção pode se misturar com a realidade. A lenda gira em torno da cidade de Burkittsville, Maryland, anteriormente conhecida como Blair, que dizem ser assombrada pelo espírito vingativo de Ellie Kedward, uma mulher acusada de bruxaria em 1785. A cidade, com suas ruas antigas e atmosfera misteriosa, é o cenário perfeito para uma história de terror. Segundo a lenda, Kedward foi banida da cidade e deixada para morrer na mata próxima. A floresta, com suas árvores densas e trilhas abandonadas, é um lugar onde poucos se atrevem a ir. A ideia de uma bruxa morando na floresta adiciona um elemento de medo ao local. Seu espírito, no entanto, dizem que permaneceu, amaldiçoando a terra e aqueles que ousam entrar. A floresta é frequentemente envolta em névoa, criando uma atmosfera ainda mais assustadora. Muitos acreditam que a bruxa ainda está lá, esperando por suas próximas vítimas. Ao longo dos anos, a lenda afirma que inúmeros desaparecimentos e estranhas ocorrências foram atribuídos à Bruxa de Blair, tornando as florestas ao redor de Burkittsville um lugar de medo e mistério. Histórias de pessoas desaparecidas e eventos inexplicáveis continuam a alimentar a lenda. Pense naqueles causos de assombração que a gente ouve em cidades históricas como Ouro Preto, sabe? Essas histórias, passadas de geração em geração, mantêm viva a lenda da Bruxa de Blair. Elas nos lembram do poder das histórias e de como elas podem moldar nossas percepções da realidade. A floresta Black Hills, em Maryland, onde o filme foi rodado e a lenda se passa, fornece um cenário assustadoramente perfeito para o mito da Bruxa de Blair. Densa e desorientadora, a própria floresta se torna um personagem, amplificando a sensação de isolamento e pavor. O folclore local é rico em histórias de luzes estranhas, sons inexplicáveis e uma sensação palpável de desconforto nas profundezas da floresta. Essas histórias existentes, passadas de geração em geração,
provavelmente contribuíram para a escolha do local pelos cineastas e forneceram um terreno fértil para que sua narrativa fictícia criasse raízes. A lenda da Bruxa de Blair explora um capítulo sombrio da história americana, os julgamentos das bruxas de Salem. Em 1692, em Salem, Massachusetts, paranoia, medo e extremismo religioso levaram a acusações, prisão e execução de indivíduos acusados de bruxaria. Este período sombrio destaca os perigos da histeria em massa e as consequências muito reais de acusações infundadas. Embora geograficamente distante de Maryland, os julgamentos das bruxas de Salem lançaram uma longa sombra sobre a consciência americana, influenciando as percepções sobre bruxaria e o sobrenatural por séculos. A época da caça às bruxas não foi um incidente isolado. Ao longo da história, acusações de bruxaria, muitas vezes alimentadas por misoginia, medo do desconhecido ou simplesmente desejo de poder, levaram à perseguição e à violência. A época da Inquisição na Europa, que durou séculos, viu inúmeras pessoas, principalmente mulheres, acusadas de bruxaria e queimadas na fogueira. Esse legado de medo e perseguição em torno da bruxaria criou um terreno fértil para lendas como a da Bruxa de Blair surgirem e ressoarem com o público. A lenda da Bruxa de Blair, embora inteiramente fictícia, destaca a tendência humana de buscar explicações para o inexplicável. Diante do desconhecido, muitas vezes recorremos a histórias, mitos e lendas para dar sentido ao mundo ao nosso redor. O poder do mito da Bruxa de Blair não está em sua base factual, mas em sua capacidade de explorar nossos medos primitivos e nosso fascínio pelo sobrenatural. O sucesso do filme demonstrou que a linha entre fato e ficção pode se tornar facilmente turva, especialmente quando apresentada de forma convincente e imersiva. É como aquelas histórias de loira do banheiro que a gente ouvia na escola. A Bruxa de Blair foi mais do que apenas um filme de terror. Foi um fenômeno cultural. Lançado em 1999, o filme revolucionou a maneira como o público percebia o gênero de terror. A inovadora campanha de marketing do filme, que foi uma das primeiras a utilizar a internet de forma tão abrangente, usou a internet para espalhar a lenda e criar um mistério em torno da história. A campanha conseguiu borrar as linhas entre ficção e realidade, deixando o público intrigado e curioso. Foi pioneira para a sua época, utilizando táticas que hoje são comuns, mas que na época eram revolucionárias. Sites, grupos de notícias e falsas reportagens foram criados para dar mais credibilidade à lenda, ajudando a construir uma mitologia em torno do filme, que parecia tão real que muitos acreditaram que os eventos retratados eram verdadeiros. A abordagem inovadora de marketing do filme não só atraiu uma grande audiência, mas também mudou a forma como os filmes de terror eram promovidos. Essa abordagem inovadora de marketing aproveitou o crescente poder da internet e do marketing viral, abrindo caminho para futuros filmes de terror em found footage. A técnica de found footage se tornou um subgênero popular, inspirando inúmeros outros filmes. Foi tipo a versão dos anos 90 do que acontece hoje com as trends do TikTok, onde histórias e mitos se espalham rapidamente pelas redes sociais. A Bruxa de Blair não foi apenas um filme, mas um marco na história do cinema e do marketing, mostrando o poder da internet em criar fenômenos culturais. Apesar de ser uma criação fictícia, a lenda da Bruxa de Blair perdurou na cultura popular. O filme gerou sequências, livros, quadrinhos e até um videogame, solidificando ainda mais seu lugar no gênero terror. A lenda continua a inspirar cineastas amadores e entusiastas do paranormal, atraídos pelo mistério e arrepios associados à história da Bruxa de Blair. A história da Bruxa de Blair serve como um lembrete do poder da narrativa, o fascínio do desconhecido e a contínua fascinação humana pelo sobrenatural.
A lenda da Bruxa de Blair, embora um produto da ficção, tornou-se profundamente enraizada na cultura popular americana e até na brasileira. Inspirada no folclore, em eventos históricos e no fascínio humano pelo sobrenatural, a lenda gerou inúmeras discussões, inspirou trabalhos criativos e continua a arrepiar aqueles que ousam se aventurar na mata. Acredite ou não no sobrenatural, a lenda da Bruxa de Blair serve como um lembrete do poder duradouro da narrativa e da necessidade humana de dar sentido ao desconhecido. É como outras lendas que já escutamos em algum momento, uma lenda que atravessa gerações.